Olá, segundo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a frente de Biologia 1, capítulo 16, Teorias Evolutivas. Por isso eu peço que você pegue o seu livro de Biologia 1 do SAS, o livro 5, e abra aqui na página 14, que é a abertura desse capítulo, página 14 e 15. No último capítulo de Biologia 1, a gente falou sobre a história da vida na Terra e as evidências da evolução. Então, nada mais natural do que a gente falar de quais são as teorias da evolução que se desenvolveram até a atualmente aceita. Gente, quando a gente fala em evolução, logo as pessoas pensam em Darwin, né? E realmente, gente, Darwin, ele contribuiu muito para a teoria que nós temos hoje, a base da teoria que nós temos hoje. Darwin, ele nasceu em 1809, cursou medicina e teologia, ele nasceu lá na Inglaterra e com apenas 22 anos ele participou de uma viagem de navio ao redor do mundo, de um navio chamado Beagle. E essa viagem durou aí 5 anos e ele foi fazendo observação dos seres vivos e registrando tudo nos seus diários de viagem. E quando ele regressou para a Inglaterra, em 1836, ele passou então a refletir sobre as suas anotações, as suas observações, o que ele tinha visto, e foi todas essas reflexões que levaram ele então a propor a teoria da evolução, que é como a gente conhece a teoria de Darwin. Gente, Darwin saiu aqui da Inglaterra, veja, ele passou pelo Rio de Janeiro, na Mata Atlântica, ele ficou encantado, né? Ele parou primeiro em Salvador, depois passou pela Mata Atlântica no Rio de Janeiro, e ele ficou encantado com a floresta brasileira. Ele falou assim que nenhum naturalista podia exprimir qual emoção que era andar pela floresta brasileira, gente. Ele também passou pela Argentina. Na Argentina ele pôde observar fóssil, esse fóssil que está aqui pra gente, e ele observou que esse fóssil era muito parecido com os preguiças que tinha, os preguiças atuais. E daí então isso possibilitou ele pensar numa continuidade de gênero, espécies que já tinham ficado para trás, mas que tinham uma continuidade no dia de hoje, em espécies diferentes aí, né? Então tinha uma relação, animais extintos, animais atuais. Ele também viu que as diferenças podiam ser graduais, porque ele encontrou essa espécie de ema aqui, né, que chama Nandu de Darwin, até foi homenageado a ele, né, porque era muito parecida com as emas que ele conhecia, só que de menor tamanho. Ele passou pela ilha de Galápagos, que é muito famosa essa ilha de Galápagos quando a gente fala em seleção natural, porque, gente, foi aqui que ele teve essa ideia. Ele observou tartarugas gigantes, os bicos dos animais, e daí ele pensou que lá na ilha tinha características muito específicas que deviam ter obrigado esses animais, então, a serem diferentes. E daí ele começou a refletir o que era que fez esses animais a serem diferentes. Passou aqui também, gente, pela Austrália, ele encontrou o ornitorrinco e daí o ornitorrinco deu um nó na cabeça, né, gente? Como que ele podia estabelecer relações evolutivas ali com o ornitorrinco? Passou pela África também, bem rápido no fim da viagem, viu os mamíferos gigantes e viu que apesar de não ter tanta floresta assim, né, a vegetação não era tão abundante, mas que tinha uma diversidade grande de mamíferos antes de voltar para a Inglaterra. Mas a gente precisa definir, né, o que é evolução, porque quando a gente fala de evolução, as pessoas geralmente falam assim: ah, você evoluiu, você progrediu, você melhorou. Mas não é isso que evolução significa para a ciência, não, gente. A área da biologia que estuda a evolução chama biologia evolutiva, faz todo sentido. E entender a biologia evolutiva, como se deu a evolução das espécies, nos ajuda então a entender a grande diversidade das espécies que a gente tem hoje e ajuda então a compreender essa origem da diversidade e aplicações que a gente pode ter no futuro também, tá bom? Avanços para áreas como medicina, agronomia, né? Então, utilidades para o próprio homem. É lógico que a gente sabe hoje que essas características são transmitidas pelo DNA.
Na época de Darwin, ele não sabia. E muito antes de Darwin, também não se sabia disso. Então, a gente tem que levar isso em consideração, tá bom? Mas, quando a gente falar de evolução, a gente tem que sempre se lembrar que evolução são mudanças. Mudanças que ocorrem ao longo do tempo, tá bom? Então, alguma espécie mudou as suas características ao longo das gerações. E isso é evolução, então. E daí, se a gente fala de evolução, por que as espécies mudam as suas características? Não é assim, quero mudar, né, gente? É uma adaptação ao ambiente. Então, a gente tem que entender como que é essa relação de adaptação, né, do ser vivo com o seu ambiente. A gente sabe que para exercer as suas atividades, seu crescimento, desenvolvimento, reprodução, a gente já observou que seres vivos, eles estão adaptados ao ambiente, né? A gente estuda isso, a adaptação do ambiente, a conquista do ambiente terrestre e as adaptações que teve que acontecer nos seres vivos para a conquista do ambiente terrestre. Então, gente, a gente viu aí que as mudanças evolutivas, elas permitiram, então, a sobrevivência de certas espécies, de certos organismos em certos ambientes. Então, esse processo de mudança vai aumentar a capacidade de sobrevivência do ser vivo naquele ambiente, permitindo, então, que esse ser vivo sobreviva e se reproduza, né, gente? O objetivo final é a reprodução. Quando um ser vivo se reproduz, a gente pode falar que ele teve um sucesso, tá bom? Um sucesso biológico falando, né? Então, gente, a gente tem que pensar que os ambientes, eles estão constantemente sofrendo alterações. Então, algo que é vantajoso hoje pode ser desvantajoso amanhã. Então, a gente não pode falar de melhoria. Uma adaptação que é vantajosa no meio aquático não é vantajosa no meio terrestre. Então eu não posso falar de melhoria. Eu não posso falar assim, essa é melhor do que aquela. Não, são mudanças. E as mudanças, elas vão permitir a vida do ser vivo naquele ambiente. Então, quando a gente está falando de adaptação, não tem uma adaptação que é melhor do que a outra. Existem adaptações para certos ambientes que propiciam a sobrevivência, a vida e a reprodução do ser vivo naquele ambiente. E daí é lógico, né, gente, que essas adaptações, essas pequenas mudanças, elas podem ficar armazenadas no material genético e serem transmitidas geração a geração. Sendo transmitidas geração a geração, essas pequenas adaptações, elas vão se acumulando no decorrer das gerações. E daí os seres vivos podem ter mecanismos mais complexos para se adaptar àquele ambiente, ok? Então, a gente vai começar agora falando aqui na página 17 sobre Lamarck e o mecanismo evolutivo. Uma das primeiras ideias da evolução que a gente tem aí, que se consolidou como mais forte, é a teoria de Lamarck. Foi aí no fim do século XVIII, começo do século XIX, as pessoas já tinham consciência, né, os cientistas naturalistas, né, que estudavam a natureza, já tinham consciência que os seres vivos podiam se modificar, sim. E Lamarck, ele começou a discutir essas questões em uma obra aí que ele tinha, quais eram essas mudanças que ocorriam ao longo do tempo e como que as espécies se transformavam. Então, pela primeira vez, ele propôs um mecanismo que visava explicar como que essas mudanças aconteciam. Ele acreditava, gente, que as espécies, elas surgiam por geração espontânea, tá bom? E que tinha uma sequência de transformações que ocorriam a longo prazo. Só que ele acreditava que essa sequência era uma escala rumo à perfeição, assim, em direção à perfeição. Era uma escala crescente de mudanças em complexidade, então ele acreditava numa mudança assim de melhoria da complexidade para chegar na perfeição que eram os próprios seres humanos, ok? Mas o pensamento dele era revolucionário para a época, gente. A gente tem que lembrar que naquela época as pessoas, o contexto social que ele vivia, tinha rígidas certezas religiosas. Naquela época, a religião pregava o criacionismo junto com o fixismo. O criacionismo, que há um ser criador, e junto com o fixismo, de uma ideia fixa,
próprio ser criador criou as espécies exatamente como elas são hoje. E pela primeira vez, Lamarck disse que ele não propunha o fixismo, ele propôs uma nova ideia que era chamada de transformismo, que as espécies poderiam se transformar ao longo das gerações. E isso realmente foi revolucionário. As espécies não eram fixas e ele poderia ter sérias consequências na sociedade, uma vez que a sociedade era muito regida pela religião naquela época. Vamos entender quais que eram as concepções de Lamarck aí, né? Então ele entendia que o ambiente forçava a modificação das espécies. Então, esses seres vivos poderiam se adaptar ao ambiente. Essas adaptações aí eram por causa das condições ambientais e os seres vivos iam adquirindo novas características. Essas novas características adquiridas iam sendo transmitidas no decorrer das gerações. E essas ideias se baseavam em duas leis fundamentais, a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Era assim, se um ser vivo utilizava demais aquele órgão se desenvolvia, podia se transformar, se adaptar, melhorar, ficar mais complexo, e essa característica ia ser transmitida para os seus descendentes. Já se aquele ser vivo não utilizava aquele órgão se atrofiava, e daí então aquela atrofia era transmitida aos seus descendentes. Então a lei do uso e do desuso baseava-se no uso ou não daquele órgão para aquele ambiente. E, independente do que acontecesse, aquela modificação ia sempre ser transmitida para as próximas gerações. Né? Entendendo isso, o ambiente tinha uma característica e o ser vivo tinha uma força interna. Então, o ambiente era um impulsionador da mudança. Então, a gente podia pensar como, por exemplo, esse peixe aqui, que não tem olhos. Ele não tem olhos e daí a explicação era, ele vive em regiões, então, que é o ambiente cavernoso, escuro. Então, ele não usa os olhos, porque no ambiente escuro não tem luz para ele enxergar. Então, a lei do desuso, os olhos se atrofiaram e daí essa característica passou de geração em geração. Não foi de um dia para o outro que perdeu os olhos, tá, gente? Foi se atrofiando aos poucos até que em uma geração não teve mais olhos, tá bom? Então isso explica aí, né? Você fala, faz sentido, né? Mas, gente, a gente sabe que hoje não é o caso, tá? Como que a gente pode explicar isso hoje? Lamarck estava errado, né? A gente explica que ter um órgão ali que não é utilizado, utiliza muita energia, né? E se ele vive num ambiente cavernoso, lá não tem muita fonte de alimento, né? Se não chega a luz, como que vai ter fonte de alimento ali, né? Então ele precisa poupar energia. Então, não ter os olhos é uma maneira, né? A ausência dos olhos permite uma maneira que ele economize energia, tá bom? E sobreviva à escassez dos alimentos, tá bom? Mas, gente, as ideias de Lamarck, então, a gente tem que enfatizar que era um curso único, uma sequência única evolutiva ali que tinha, e que os seres vivos tinham adaptações especiais, né, para cada habitat nesse decorrer, nessa progressão aí, tá bom? E era sempre assim uma progressão, algo de melhoria, tá bom? As alterações ambientais de uso e de desuso faziam isso. E ficou muito famosa para explicar, então, as ideias de Lamarck, as girafas, tá bom? Olha só aqui na página 18. Sabia-se que antigamente tinha ancestrais de girafas de pescoço curto, porque tem fósseis deles, tá bom? E daí, o que Lamarck acreditava? Que as patas anteriores e que os pescoços eram curtos. Mas com o tempo, o alimento aqui embaixo foi ficando escasso, né? E as girafas, elas se alimentam de folhas, então elas precisavam alcançar as folhas das árvores. E daí essas girafas, elas foram se esforçando para alcançar a folha da árvore. De tanto se esforçar, o seu pescoço sendo muito utilizado para se esforçar, né, para alcançar, para esticar, esse pescoço foi se desenvolvendo. No decorrer de diversas gerações, a próxima geração nasceu com o pescoço um pouquinho maior, dela se esforçou, o pescoço dessa cresceu um pouquinho, a próxima nasceu com um pescoço um pouquinho maior, e assim foi, gente, acumulando esse crescimento de pescoço de geração em geração,
Até que então, hoje, nos dias atuais, a gente tem girafas de pescoço comprido e as pernas anteriores bem desenvolvidas. Então, essa é uma explicação aí da teoria de Lamarck, que hoje a gente sabe aí que não está correta. Por quê? Porque para as características serem transmitidas de geração em geração, elas precisam estar no material genético. Né? As características têm que estar no material genético para ser transmitidas na geração. A gente viu ainda que se no caso dos seres vivos que fazem reprodução sexuada, essas características têm que estar nos gametas. Então, caso tivesse alguma mudança, tem que ser uma mutação que surgiu nesse ser vivo e ainda uma mutação que surgiu na célula dos seus gametas. Ou seja, ele mesmo não ia ter nenhuma característica, né? Então, a gente sabe que essa transmissão, né, proposta por Lamarck não é a verdade, tá? Pra gente pensar num caso bem absurdo, é só você pensar num fisiculturista, né? Uma pessoa que exercita demais os seus músculos vai ficar com os músculos todos bem desenvolvidos. Essa é uma lei de uso e desuso. Ela está usando o seu músculo e ficou bem musculosa. O seu filho vai nascer bem musculoso? Não. O filho vai nascer normalzinho, né, gente? Nada de super músculos desenvolvidos nessa criança. Então, foi uma característica adquirida? Foi. Mas não foi passada na geração, porque essa característica não está lá no material genético, tá bom? E se essa pessoa parar de treinar, os seus músculos vão voltar ao normal, né? Vão diminuir de tamanho, tá bom? Então, sempre lembre desse exemplo do fisiculturista e pense, essa característica vai ser passada adiante? Não. Então, não está no DNA. Se não está no DNA, então é Lamarck, o ambiente ele impulsionou aquela mudança, então o ambiente, a pessoa está treinando seus músculos. Então o ambiente impulsionou aquela mudança. E dentro da pessoa, dentro daquele ser, tinha uma força interior que fez com que ela se mudasse, tá bom? Gente, apesar aí de Lamarck estar errado, a gente não pode deixar de dar os méritos para Lamarck, porque ele entendeu que a adaptação era um processo necessário para o sucesso evolutivo das espécies, o que é totalmente verdade. As espécies precisam se adaptar aí ao ambiente. E também porque Lamarck ele começou a organizar as espécies num sistema dicotômico, né, para identificar um animal ou uma planta. Ou seja, a gente já viu isso nas plantas, né, que a gente via tem essa característica ou não. Se sim, você vai para cá, se não, você vai para lá. E daí você vai chegando a pergunta, tem essa característica ou não? Tem essa característica ou não? E a gente vai diferenciando as espécies. Então, foi Lamarck que fez essa parte, tá bom? Então, ele tem muitos méritos. E foi a partir, então, dessa introdução dessa teoria de Lamarck, dessa proposta dele, que as pessoas começaram a discutir mais e foi quebrando os paradigmas do fixismo e permitiu que outras ideias sobre a evolução, sobre esse fenômeno biológico, se generalizassem para que tivesse então outros pensadores que propusessem outras teorias. Pessoal, a aula de hoje a gente fica por aqui. A gente continua então na próxima aula falando sobre a teoria da evolução proposta por Darwin. Até mais. Tchau, tchau.